A professora Isabel, que já apresentei a você, presidente da PUES, está aqui conosco. Isabel, gostaria que você, então, primeiro comentasse a fala, né, do Najib. Bom, primeiro, boa noite, Heródoto. É uma satisfação estar aqui mais uma vez e quero cumprimentar todos que nos assistem através do Jornal da Record News. E dizer que eu discordo, né, do que disse o coordenador do projeto da Escola Sem Partido, porque quando a gente vai analisar, né, o corpo do projeto de lei que está no Senado, ele é claro, né, ele chama a comunidade, os pais, a acompanharem aquilo que, estarem acompanhando o que está se ensinando para as crianças, para os estudantes, e ao mesmo tempo irem para as escolas, né, e poderem fazer as reclamações. Então, eu não considero isso garantido como liberdade de cátedra, até porque não seria necessário um projeto de lei, então, para reestabelecer algo que já está na Constituição Federal. Nós temos a liberdade de cátedra, assim como também está assegurado na Constituição Federal, né, a pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas, exatamente para que não tenha uma única opinião, mas que se tenha as várias opiniões, os alunos tenham acesso a elas e, ao mesmo tempo que tem acesso, o aluno vai fazer a escolha, o estudante vai fazer a escolha, qual é o caminho que ele vai seguir, se é para A, se é para B. Então, é nesse sentido que se pensou no texto constitucional que nós, educadores, né, eu naquela época estudante ainda na universidade, mas quem era do Fórum Estadual Nacional em Defesa da Escola Pública, na Constituição, tratou de trabalhar essa ideia de democracia mesmo, no sentido lato da palavra, né? Não poderia haver um dogma já posto na escola como consciência crítica já dada, mas não, que nós, os professores, trabalhassem sim as Isabel, diferentes suponha o ideias. seguinte, suponha que o professor chegue à conclusão que o que está acontecendo no país é um golpe contra a presidente Dilma. Ele pode dizer isso na sala de aula? Deve falar. Deve? Deve pôr a opinião dele. Sim. Não pode impor. Mas deve pôr? Deve colocar. E o outro lado? E o outro lado, eu acho que cada um coloca, mas eu acho o seguinte, eu não posso ser obrigada a não dizer o que eu estou vendo e participando no momento, né? Até porque o grande avanço que nós tivemos nas escolas, e eu considero que foi exatamente essa possibilidade de trazer a realidade para dentro das escolas, porque na época da ditadura militar se trabalhava... Mas num caso como esse, quem é que diria que não é golpe? Eu acredito que o próprio estudante, ele tem a sua relação com a realidade, né? A realidade não é só a minha, a realidade é a dele também fora da escola. Bom, eu vou comparar o que disse o professor, que a consciência crítica, ela se forma assim, comparando o que foi dito com uma realidade posta. E ele vai ver, a professora tem razão ou não tem? Professora, ele pode voltar numa próxima aula? Professora, eu discordo, né? Há legalidade sim, não houve golpe. Agora, suponha que ele chegue em casa e diga, olha, a professora lá na escola hoje falou que é golpe contra a Dilma. E os pais podem ir na escola conversar, podem falar? No projeto que está dado da Escola Sem Partido, é para fazer isto. Sei, mas e sem esse projeto? Sem esse projeto também, mas eu tenho experiências já nesse sentido, né? Trabalhei muito, por exemplo, eu sou professora de literatura. E não tem como trabalhar literatura sem trabalhar história, lamentavelmente. Você trabalha um pouco a história comparada, a literatura comparada. E havia casos em que, sei lá, você entra numa criticidade, né, que os pais acabam entendendo que você está fazendo a cabeça da criançada, porque a criança vai. Então o pai vem conversar com você. Vai dizer, não, eu disse a minha opinião, né? Então por isso que a gestão democrática, ela tem que ser requerida e tem que ser implantada. Porque quando o pai vai para uma reunião na escola, ele pode fazer esse confronto. Não, a senhora está, sei lá, a senhora está querendo fazer a cabeça do meu filho, a senhora quer, né, impor uma única posição, né? Então por isso que a escola ela tem que
para que se tenha uma grande mudança do ponto de vista mesmo do que trabalhar, de como trabalhar, tem que ter como base a gestão democrática. Porque aí todos participam, as opiniões são colocadas, né? E... Por exemplo, acontece uma greve dos professores. O professor pode concitar, pode pedir para os alunos acompanharem numa manifestação, sala de aula? Olha, a gente pede para fazer isso. Eu, particularmente, cheguei a pôr na televisão que os alunos participassem, sim, das nossas assembleias. Eu estou falando na sala de aula, vamos falar na sala de aula. Tá, mas eu, como professora, sim, já fiz, né? Quantas vezes eu dizia, a maior aula de cidadania é participar dela, né? O que é um movimento dos professores, se não uma luta por salários tão somente? Também. Mas quando ele luta por salário, está querendo lutar para continuar na profissão e dar uma aula de qualidade. Então, eu não posso falar da cidadania se eu também não exercer o aluno não exercer. É possível assim uma isenção ideológica ou não? Não acho que é possível. Não é possível. Paulo Freire dizia isso com muita... Eu vou dizer o que Paulo Freire disse é muito simplista, mas eu vou colocar de uma forma muito simplista. Ele próprio dizia, traduzindo o que ele dizia o seguinte: na própria neutralidade, você tem uma concepção política. Ao se tentar ser neutro, tem-se uma concepção política. Então, na neutralidade também tem. Então, não tem essa de ter, olha, dá para ensinar com isenção. Não tem como, eu tenho posição. Até porque quem está propondo, né, escola sem partido tem partido. Uai, então como é que é isso? Eu não consigo ver a coisa desassociada. Entendo. Bom, e como é que nós vamos sair dessa? Eu acho que é uma posição que está dada, na minha opinião, é o grande movimento que já se articulou e está se articulando nacionalmente aqui no estado de São Paulo. Com certeza, nós vamos ter um grande movimento com aulas públicas com webconferências, com a participação, porque nós não estamos querendo escola com partido. Sim. Não é isso que eu quero, que nós defendemos. Nós queremos uma escola tal qual está na Constituição, com pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas. Esta é a escola que nós estamos defendendo. Sim, entendo. Tá certo. É curioso que o que você disse também foi um pouco o que ele falou ontem. Mas não é o que ele escreveu no texto. Isso é fácil. Ele falou aqui ontem... Quer ver que coisa simpática? Você fala em escola sem partido. Você não é favorável que ensine um partido na escola, você é? Que se dê aula de um partido? Não. Isso é óbvio. Quando eu acho que ele fala partido aí, não é partido político, eu creio. É tomar posição. É tomada de posição. Eu acho que é tomada de posição. Mas digamos que no senso comum, porque nós estamos trabalhando com senso comum. Nós não estamos trabalhando com, né? É o pai e o aluno, né, que tem lá o seu grau de escolaridade. Para ele, partido é partido na linha mesmo partidária, né? Ideológica mesmo, né? Embora a ideologia ela está introjetada até na posição que eu tomar. É uma ideologia, não tem jeito. Isabel, você respondeu também ao Fábio, que está acompanhando você de pertinho, em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Né? A gente fez a pergunta exatamente que você respondeu até agora, e eu peço que você fique mais um instantinho aqui conosco, por favor. Não. Professora Maria Isabel Noronha, presidente do Sindicato dos Professores, conosco aqui, nos ajudando a entender a polêmica em relação ao projeto chamado Escola Sem Partido. Eu não sei se nós temos para mostrar aí, ao vivo a votação. Ontem, me surpreendeu um número muito grande, tem mais ou menos uns 400 mil já votaram. Quanto está? Deixa eu ver aqui no Trox, deixa eu ver. Dá para eu ver aqui, só para eu ver? Tá, a favor está 173 mil, 184 mil, quase 10 mil contra. Mas é um número muito grande e eu acho que está muito equilibrado, estou enganado. Não, está equilibrado. Está equilibrado? Está equilibrado. Porque foi o que eu disse, essa coisa de falar de sem partido pega o senso comum. Quem que não é a favor de que não tenha doutrinação? Todo mundo é. Ninguém quer doutrinação. Então isso pega, a própria fala, como você mesmo alertou, quer dizer, uma fala parece que não é parecida com você pega o texto, não está assim, né?
Ele está totalmente diferente. Então, quer dizer, no senso comum você pega dessa forma. Então, todo mundo vai lá e vota. Agora, quando entra no cerne mesmo, aí é que a coisa, né? Por isso deu esse levante. Acho que esse número aí tende a aumentar contra, né? Eu acredito, não é só setores ditos aí, sabe? Não, a gente pega até um setor que não é tão da ala mais progressista, que está contra, né? Eu li o editorial do Estadão, por exemplo, que está contra a escola sem partido, né? E não posso dizer que, em tese, tem a minha formação ideológica, não tem, mas porque entende que não é para ter essa... Se não precisaria ter um projeto de lei se não fosse para mexer no preceito constitucional. Se o preceito constitucional já dá conta... Já garante isso? Já garante. Para que uma lei do Senado? E a lei por si só não dá conta disso. Aliás, ele mesmo falou várias vezes que estava na Constituição. Mas o Ministério Público Federal, ela diz que é inconstitucional. Esse projeto de lei. Porque já está abrigado na Constituição brasileira. Na Constituição Federal. Está ótimo. Isabel, obrigado pela participação, para a gente entender um pouco melhor. Está ficando cada vez mais claro para a gente. Obrigado, viu? Muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigado. A professora Isabel, então, é presidente da PUESP, né? Nossa convidada aqui para discutir um pouco mais. Ontem a gente colocou o autor do projeto aqui, você viu, ele defendeu do seu ponto de vista. A professora Isabel agora também defendeu do ponto de vista dela. E eu espero que você, então, forme opinião a respeito disso também, né? Afinal de contas, a escola é uma coisa que todos nós temos que abraçar, independente de ter filho na escola ou não ter filho na escola, ser professor ou não ser professor. Escola, o país inteiro tem que abraçar, né? Nós temos que abraçar a escola de todas as formas possíveis, inclusive participando dela, como sempre. Bom, em 26 segundos, nós voltamos.